Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MLAcast. Hoje a gente tem uma convidada super especial aqui, a Gabriele. A gente vai falar um pouquinho de como é a jornada dela, tanto como CEO, como carreira e também da evolução pessoal dela. Antes de a gente apresentar ela, eu quero trazer para vocês algumas questões que são importantes, que a TV São Caetano vem trazendo para a gente oportunidades de a gente estar na TV para mais de 90 mil pessoas. A gente também tem parcerias para poder mostrar o nosso trabalho através do YouTube, através do Spotify, com um grande parceiro que é Estúdios Anexados aqui com o Brunão. E sem mais delongas, se isso que você ouvir hoje fizer sentido para você e te fizer sentir, compartilhe isso, porque a gente está imortalizando histórias de pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades que você e que deram muito certo e que estão construindo o seu legado na sua vida e na sua carreira. Gabriele, primeira coisa que eu quero te fazer aqui é agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Obrigado por estar aqui. E queria que você se apresentasse para que as pessoas pudessem conhecer quem é a Gabriele. Por favor, fique à vontade. Luigi, eu que agradeço também a oportunidade. Acho que é um momento super importante, né? Não só para compartilhar com as pessoas, mas também para que, de alguma forma, eu reforce um pouco mais de quem sou eu, né? Com certeza. Sou Gabriele Carlos, psicóloga de formação, tenho alguns cursos em gestão empresarial, cursos na linha de ESG, governança corporativa. Atualmente sou CEO de uma multinacional alemã, tenho 2 cadeiras de conselho consultivo. Sou casada, não tenho filhos, mas tenho 7 sobrinhos e 2 enteados, então eu digo que a minha contribuição para o mundo já foi dada. Você já preparou bastante, neste sentido. Sou filha de pais nordestinos, né? Que local? São de Fortaleza. Que legal. E, na verdade, a minha mãe nasceu no interior e meu pai em Icó, que também é interior, né? Uhum. Mas nasci aqui em São Paulo. Então, acho que vou contar um pouquinho para você dessa trajetória e vai ser importante, né? Não só para entender aonde estou, mas como que eu cheguei aonde eu cheguei, né? As pessoas que vêm aqui, né, elas normalmente têm uma expectativa de como vai ser, poxa, como eu vou contar sobre a minha história, e no final ela sempre fala assim, poxa, isso aqui devia mudar o nome, devia ser Terapia MLAcast, não esse nome, né? Mas é porque a gente sempre tenta contextualizar, que eu acho que é um ponto importante que você já está vivendo, né? Desde o briefing até o que a gente vai fazer aqui, que é como que eu conecto cada ponto e lembro de cada etapa da vida, as dificuldades, as lições aprendidas e como eu consegui ir construindo essa jornada. Então, seja bem-vinda, aproveite e o momento ele é todo seu. A gente está aqui só como coadjuvante para poder só ilustrar essa história que eu tenho certeza que vai ser incrível aqui para a gente. História inicial, que é o que todo mundo gosta de saber. Todo mundo olha para CEO, para executiva, para uma empresária, para uma advisor, enfim. Quando a gente fala de todos os atributos, qualidades e tudo isso, as pessoas nem imaginam o que aconteceu, que origens que vieram antes de tudo isso. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente quem foi a Gabriele como criança, adolescente, essa origem em Fortaleza ou no Ceará, enfim. Conta pra gente como que foi tudo isso e esses primeiros passos com seus pais te deram uma base para você começar a trilhar uma jornada? Conta isso pra gente. Com certeza, né? A minha família é uma família relativamente grande, né? Então a gente brinca que qualquer evento familiar, assim, só os íntimos, 50 pessoas, 70 pessoas. Então eu sempre estive rodeada de muita gente, né? E talvez por isso que eu gosto tanto de gente, né? Uma família também em que a valorização pelo trabalho sempre foi muito forte. Então, uma mãe muito forte, uma figura feminina muito forte, e uma figura de pai que sempre reforçou e potencializou essa figura da minha mãe, né? Apesar de serem separados hoje, eu acho que o processo que a gente viveu familiar é um processo que eu diria de uma família bem estruturada, né? E a gente o tempo todo tinha a casa muito cheia, né? Então, assim,
tudo era motivo de festa, é uma família que gosta muito de viver e que gosta muito de ter gente por perto. Então, a minha casa nunca era uma casa que era só nós, né? Assim, o pai, a mãe e os irmãos. Não, a gente sempre tinha tias, primos, a casa sempre cheia, com muita comida. A gente até brinca, né? Na outra encarnação deve ter passado fome, porque o tanto que a gente gosta de comer e confraternizar não é possível. Então, tive uma infância que eu posso dizer assim, uma infância muito alegre, né? E ao mesmo tempo uma infância, ou já chegando numa pré-adolescência, né, de muita responsabilidade, porque sempre foi muito valor para os meus pais a questão de estudo, né? Legal. Então, assim, você vai ter, não só eu, como os meus irmãos também. Eu tenho um primo irmão que nasceu, foi criado com a gente, né, de uma tia-mãe, e esse era o ambiente em que a gente vivia, em que, olha, tem que estudar, tem que trabalhar, se você quer alguma coisa na vida, você tem que correr atrás. Então, a gente estudava na parte da manhã e na parte da tarde eu ia para o salão de beleza, que a minha mãe tinha um salão de beleza, ajudá-la com questões de banco, atender na recepção, lavar um cabelo, né? E isso meio que, de alguma forma, mostra não só a responsabilidade do ter que trabalhar para você conquistar as suas coisas, mas, de novo, a gente estava o tempo todo mexendo com imagem, né? Mexendo com autoestima, essa coisa de entender o que é valor para o próximo. Então, acho que esse foi um período muito importante, né, da minha trajetória, que, de alguma forma, foi me levando depois para a vida, não só a adolescência, mas aí chegando na vida adulta, né? Sim. E aí eu tive a oportunidade, era aquela coisa, você quer o seu dinheiro? Então, você está aqui, você está ajudando, eu não tinha uma mesada, né? Mas a gente sabia que tinha que fazer alguma coisa para ter aquilo que a gente gostaria de ter, né? Você já teve um caminho dos seus pais de ter uma responsabilidade, olha, a gente está aqui, você está com a gente, mas se você quiser alguma coisa, você vai ter que correr atrás para merecer através do seu esforço, né? Com certeza, né? E eu acho que não só eu, né? Todos os meus irmãos, porque a gente ia todos para o salão para poder ajudar, não era só eu, né? Hoje, se você olha, né, a relação, ou então a história, né, que a gente, de alguma maneira, foi construindo para as crianças, você não vê uma criança de 9, 10 anos de idade ajudando os pais, né, dentro do trabalho. Mas eu acho que isso me ajudou muito, porque depois, quando eu fui chegando lá para os meus 15, 16 anos, né, eu tive a oportunidade de entregar folheto na rua, e aí era aquela coisa, né, de você ir começando a descobrir quais são as suas fortalezas ou quais são as suas competências. Então, eu me lembro de uma história que era, todo lugar que eu parava, tinha lá os folhetos para entregar, né, mas aí eu tinha a supervisora da região, que ela passava e eu sempre estava conversando com alguém. Mesmo que eu entregasse os folhetos, eu estava conversando com alguém. E aí ela falava, Gabriele, sai daí, vai, né, para a esquina de cima. E aí teve um dia eu falei, não adianta, você pode me trocar de lugar o tempo todo, mas não consigo ficar sem conversar com ninguém, né? Então, você já começa a perceber o quanto que essa valorização do ponto de vista de relacionamento para mim era muito forte, porque era um pouco da minha história, né, dentro de casa. Isso, né? Isso aí. Exatamente. E aí, aos poucos, foi aquela coisa, tá, entreguei o folheto, e aí depois eu falei, gente, eu preciso arrumar um emprego, né? Porque isso eram campanhas pontuais, do Dia dos Namorados, ou então era do Natal. E aí tinha perto do salão da minha mãe, era uma placa dizendo precisa-se de recepcionista num restaurante. E eu falei, gente, fechou, vou lá para conversar o que precisa, né? E na recepção, pô, já faço isso com a minha mãe, isso eu já tinha 18 anos. E aí me lembro quando eu cheguei no restaurante, ele ia inaugurar, e aí a gerente falou, nossa, você combina perfeitamente, né, com o que a gente está buscando. Começa amanhã, você já pode vir amanhã, eu já vou te dar o uniforme, você vem amanhã. E assim, eu não tinha negociado valor, quanto tempo de trabalho, nada, eu queria trabalhar. Eu falei, né, quanto que eu vou ganhar vai ser consequência. E aí eu cheguei em casa, minha mãe e meu pai perguntaram assim, mas e aí, você foi lá, fez a entrevista, como que foi? Eu falei, foi ótimo, amanhã eu já começo a trabalhar. E você vai ganhar quanto? Eu falei, não tenho ideia, mas eu sei que eu já estou empregada. A gente vai saber mais tarde como vai ser. E aí, quando eu chego no outro dia, aquela confusão de inauguração, Gabriele, hoje você vai precisar ajudar a gente no salão como garçonete, porque tá faltando gente, então a gente não consegue deixar você na recepção. E aí vem, de novo, você descobrindo quais são as suas limitações ou quais são as suas fortalezas, né? Eu sempre fui muito desastrada, assim, de pegar as coisas e cair no chão, né? Ou então, de tropeçar. E eu falei, gente, como é que vai ser isso? Mas vamos lá, tô aqui, eu vou fazer.
E aí, quando chega à noite em casa, a primeira pergunta, como é que foi o seu dia de trabalho? Eu falei, vocês nem acreditam. Eu tive que fazer o papel da garçonete e a primeira coisa que a minha mãe, minhas tias, meu Deus do céu, Gabriele, você não derrubou nenhuma bandeja em cima de alguém, como é que foi isso, né? Não, eu dou conta, eu vou dar conta. Só que eu fiquei lá por um tempo e aí era aquela coisa, não, chega final de semana, tem que vir para ajudar a fazer a faxina no restaurante, né? E aí, isso a minha mãe falou, não, minha filha, pelo amor de Deus, você não limpa nada em casa. Porque naquela época a gente ajudava, mas não tinha essa obrigação, né? Sim. E eu falei, não, mas vai dar tudo certo, eu sei, né? E quanto você vai ganhar? E eu já não tinha a menor ideia. Isso fazia, assim, uma semana que eu estava trabalhando que eu não tinha ideia de quanto que eu ia ganhar. Só um ponto que eu acho que é importante, que as pessoas sempre me perguntam aqui, e talvez você tenha a oportunidade de falar depois desse depoimento que você está dando agora, para as pessoas que te conhecem e nem imaginam que você tem essa passagem, né? Instintivamente, você teve ações de quem estava buscando algo que fizesse sentido para você. Uhum. Então, você teve uma base familiar que te mostrou que você precisava correr atrás daquilo que você queria de fato. Se quer algo a mais que a gente não está te dando, você corre atrás, busca e vai fazer isso. E você mostrou o seguinte, um potencial de ação e execução muito forte. Existem coisas que nascem com a gente e outras que são hiperestimuladas pelas pessoas que vivem com a gente. No seu contexto, você teve as duas coisas. Então, você foi tão a ferro e fogo nesse negócio, não importa quanto eu vou ganhar, o que importa é que eu cavei a oportunidade e eu tô lá. Então, maravilhoso. Tipo isso, né? E eu acho que assim, nesse momento, os meus pais já tinham separado. E aí eu tinha uma motivação adicional, vamos dizer assim, que era: eu preciso ajudar minha mãe agora, Legal. né? Porque até então, eles juntos, meu pai trabalhava com vendas também, né? E no mercado do comércio, por mais que ele trabalhasse o dia inteiro numa posição, né, formal, chegava à noite, ele ainda ia para o salão ajudar minha mãe a fechar o financeiro, para saber como é que estavam as coisas. Então, quando houve esse momento da separação deles, foi meio que aquela coisa de nós, os filhos, falarmos: agora a gente tem que fazer mais ainda. Não é só ajudar do ponto de vista de estar apoiando ela dentro do salão, mas a gente precisa trazer dinheiro para casa, porque Sim. ele não estava mais em casa, mesmo ele tendo a preocupação de continuar contribuindo, mas enfim, ele começava a viver uma outra vida. E aí, nesse meio tempo, né, o que aconteceu? Enfim, passei 15 dias nesse restaurante, e aí a minha mãe tinha uma cliente em que ela, né, conversando com a cliente, falou assim: não tem alguma coisa que de repente dê para minha filha fazer uma entrevista, para ser mais estruturada, porque ela não sabe nem o quanto que ela vai ganhar, né? Enfim. E aí eu acabei tendo essa oportunidade, era uma oportunidade no ramo do turismo, o que de alguma forma, né, começa a mostrar para mim um pouco disso que você trouxe, né, assim, não só pelas vivências que eu tive em casa, não só por aquilo que é do meu instinto, do meu perfil, né, mas principalmente aquilo que era importante eu aprender, né, que perguntas eu preciso fazer, né, não só quanto que eu vou ganhar, mas quanto tempo eu vou trabalhar, qual que é o horário, né, eu vou ter a carteira assinada, não vou ter, como é que funciona isso? Ou seja, entrar no mundo formal de trabalho mesmo, foi o que essa oportunidade me trouxe, né? Legal. E aí, de alguma forma, vem referendando tudo aquilo que eu fui aprendendo, né? Dentro da minha relação familiar, da minha relação com os amigos. E esse meu primeiro emprego, vamos dizer assim, formal já, né, com uma carteira e tudo, era um emprego de atendimento também, né, então eu tinha muito contato com clientes dessa agência, né, que era um suporte para agilizar o processo de embarque e desembarque dos passageiros. Uhum. E aí as coisas começaram a acontecer, né, porque neste meio tempo, uma das agências que eu atendia me fez uma proposta para poder ir trabalhar com eles. E aí fiz a entrevista, passei no processo, fui trabalhar com eles, e aí era um atendimento a uma conta exclusiva, que como diferencial naquela época eles entenderam que a minha forma de atendimento era bacana e essa era uma empresa mais tradicional, então a forma como eu me posicionava era uma forma interessante. Ou seja, aqui você já traz uma realidade de que a tua infância e juventude, com a base familiar, te deram um caminho de preparação com o que já era natural da tua família,
Então, potencializou aquilo que já era algo que já existia em você. Você teve as primeiras experiências. Vamos cavar o que tiver máximo possível aqui para eu ter a minha oportunidade. Sua família viu isso e falou assim, realmente ela está fazendo. Então, vamos ajudar ela num direcionamento. Então, você achou a oportunidade de direcionamento, que foi onde você acabou indo para a parte de turismo. E aí tem uma coisa que é bacana no turismo, que você não só lidando com pessoas, mas você começou a ter um refinamento daquilo que você estava fazendo, porque são outras oportunidades, outras questões que vão te trazendo experiência para você poder viver isso. Nessa história, para essa transição dessa qualidade que alguém já enxergou um potencial em você, para você trabalhar numa forma mais exclusiva, quais foram os caminhos e dificuldades e desafios que você começou a perceber que, olha, cheguei até aqui, foi bom, mas eu preciso evoluir em algumas áreas para continuar dando um atendimento primoroso e eu preciso aprender. Com quem eu vou aprender? Você continua aprendendo com a vida, continua aprendendo com as pessoas que estavam ali te ensinando, ou você já começou a falar assim, poxa, preciso começar a buscar formações ou outras questões para fazer? E aí eu acho que com certeza volta para o que a gente falou no início, né? Assim, pela minha família sempre ter valorizado a questão do ensino, né, do estudo, foi o momento em que, nesta minha transição, eu falei, não, eu preciso tomar uma decisão de entrar numa universidade. Até porque não, dentro do turismo naquela época não era uma preocupação de você ter uma formação superior, mas eu entendia que as oportunidades que viessem para mim, eu estando preparada, certamente seriam oportunidades melhores, Com né? toda certeza. E aí eu prestei vestibular. Na época eu já pensava em psicologia, né? E muito por conta deste relacional. Então eu tinha muito em mente que para eu poder contribuir melhor com as pessoas, eu preciso entender um pouco mais desse universo do ser humano, né? E algumas pessoas na época até me falavam assim, Gabriele, mas isso não dá dinheiro, né? Naquela época não tinha, né, o que temos hoje do ponto de vista da valorização da saúde mental. Mas era algo que eu sabia assim, gente, é o que eu sei fazer, é lidar com gente, eu não vou me preocupar em olhar para outras, né, possibilidades, sendo que é algo que eu gosto. E aí foi quando, dentro dessa outra agência que eu já estava trabalhando, fiz o vestibular e foi o momento em que a empresa que eu atendia como atendente exclusiva me fez um convite para trabalhar com eles na área comercial. Era para montar uma estrutura de atendimento nova e aí quando fui para lá, mas todo o trabalho que eu fazia era um trabalho, como era inicial, eu tinha que me preocupar quem a gente está contratando, o que a gente vai fazer do ponto de vista de treinamento. Então, eram aspectos muito ligados à gestão de pessoas, Sim. né? Desse processo inicial da construção de um negócio. E aí eu meio que fui vivendo o processo da psicologia, né? E em paralelo essa experiência prática, mesmo estando na área comercial. Passado um tempo, mais ou menos uns 2 anos que eu já estava na empresa, eu recebi o convite oficialmente para integrar o time de recursos humanos, e aí com um olhar de construção do ponto de vista de área, né, como um papel de business partner, e aí muito daquilo que eu já estava fazendo nos meus estudos, né, foi me ajudando a lapidar a minha atuação, né? E aí já não era mais só o que eu tinha aprendido em casa ou as experiências vividas, né, nos trabalhos que eu tive inicialmente, mas já era um pouco mais de técnica que eu estava trazendo para a minha atuação no dia a dia e fora que eu tive, enfim, né, a possibilidade, eu digo que o privilégio de atuar com pessoas que conheciam muito de gestão de pessoas na época, né? E eu vejo aqui um outro ponto que é bacana, quando você traz a questão da experiência que você já tinha na área comercial, relação com pessoas, a formação ela te dá um upgrade de, poxa, eu vou ser uma pessoa de recursos humanos, mas que faz o negócio impulsionar. Uhum. Porque tem muita gente que trabalha hoje em recursos humanos ou em RH, que faz o curso, não tem essas experiências, não está se relacionando e vai aprender meio que na prática. E não tem esse olhar do negócio. Então, eu sempre busquei, por exemplo, nas minhas relações quando eram com RH, entender quem eram os hunters de RH que sabiam de negócio
se eles não tivessem isso, tentar ajudá-los a entender o que impactaria na carreira dela, tomar decisões que o negócio fluísse melhor. E as que já tinham isso era, sentar e se divertir, porque o que você tem de bom para me ajudar a potencializar o que eu faço e o negócio onde eu estou inserida. Então, eu acho que nessa junção, você se torna uma profissional muito mais completa do que a grande maioria que vem ali sem ter essa experiência, né? Acho que é uma soma mesmo, né, Luíde? Porque, assim, além desse olhar, né, prático e da formação, eu tive também a curiosidade e, de alguma forma, a inquietude de começar a buscar formações complementares, né? Sim. Então, eu me formei em psicologia e eu tinha colocado como uma meta para mim mesma que, pelo menos uma vez por ano, eu deveria fazer algum tipo de formação complementar. E aí eu tive a oportunidade de fazer um MBA em gestão empresarial, né? E aí depois eu fui complementando cursos muito com esse olhar de negócios, né? Como eu era na época, né, como RH nessa primeira oportunidade, alguém que olhava exclusivamente para a área comercial, porque eu tinha que pensar nas políticas ou nos processos de recursos humanos, mas com essa visão de como é que eu ajudo o negócio a ter sucesso, porque era um negócio novo. Nossa, isso é tão maravilhoso, gente. E aí eu acho que o bacana de tudo isso foi entender como é que funcionava a empresa desde o início, o preço médio do produto que a gente vendia, o que era essencial quando um cliente, né, ia na nossa porta, porque era um varejo que a gente estava construindo na época, o que era prioridade para esses clientes e, consequentemente, os consumidores desses clientes. Então, foi me dando um arcabouço, digamos assim, né, de competências, que depois as minhas próximas oportunidades, né, eram oportunidades que eu sempre ouvia o que você falou, né, assim, mas o RH é o RH que abraça a árvore, né, o RH ele não agrega valor. E a minha preocupação era sempre em, peraí, né, a gente fazer RH é a consequência de você entender o que o negócio precisa, porque como diz, né, Simon Sinek, assim, pessoas são, né, clientes são pessoas, fornecedores são pessoas, né, e colaboradores são pessoas. Se você não gosta de pessoas, você não gosta de negócios. Então começa por aí, né? E eu acho que isso foi me dando a condição de, somado à prática, mais esse olhar familiar, que era um olhar de um negócio próprio, né, que a minha mãe tinha e a gente tem que olhar com rentabilidade. Os cuidados que meu pai sempre passou de não gasta mais do que você ganha, né? E consegue, de alguma forma, fazer as coisas ser bem-sucedidas. E mais a questão técnica de formação foi o que foi me ajudando, né? Aí galgando novos degraus dentro da minha carreira. Né? E quando você fez essa transição, o que para você foi a principal dificuldade da transição? Embora a gente tenha falado que foi uma consolidação de várias habilidades que foram reunidas ali, mas ao mesmo tempo é uma novidade, porque você vai para um caminho que você precisa performar tanto com pessoas quanto com um negócio. Eu imagino que dentro desses desafios você continuou se capacitando, mas se você fosse trazer para a gente assim, os principais motivos que te trouxeram ali uma transição que, poxa, eu preciso tomar cuidado com esses pontos e resolvê-los. E o que acabou acontecendo quando você começou a tomar conta da situação e falou assim, agora eu entendo como isso funciona de fato? Eu diria que tem 2 pontos, né, assim, importantes. Que de alguma forma talvez eu não tivesse uma percepção tão clara, mas que hoje, olhando para a minha trajetória, eu consigo enxergar que, poxa, fez a diferença, que eu estava numa empresa extremamente masculina, né? Era uma empresa tradicional, de muitos anos de existência. Eu era uma mulher, uma menina, porque eu tinha 20 para 21 anos quando eu entrei na empresa e quando entrei para esse convite de recursos humanos, eu tinha 22 para 23 anos, né? Sim. Então, tudo aquilo que eu fazia de proposta, né? Exemplo, como a gente estava no momento em vamos fazer recrutamento e seleção. Então, muitas vezes eu recebia a informação de, olha, contrata essa pessoa, porque ela veio do mercado e ela tem a competência que eu preciso. E aí, naquela época, aí muito pela formação e por todo o direcionamento que a empresa trazia, deixa eu fazer uma entrevista antes, né? Deixa eu aplicar um teste de perfil, muito mais para a gente referendar
essa sua percepção de que a pessoa está adequada com o contexto da Sim, sim. empresa, e até para a gente avaliar se em termos culturais se adequa ou não. Então, assim, naquele momento, né, o meu desafio era, ao mesmo tempo de estar iniciando a carreira, de me posicionar como aquilo que eu tinha aprendido em casa, né, como uma mulher Sim. forte, que era a história da minha mãe, que sempre teve esse empoderamento. Então, por mais que eu não percebesse, né, eu tinha que ter um jogo de cintura muito grande, porque era aquela coisa, que lá vem essa menina Falar, caçando né? conversa, né, de um processo que ela criou da cabeça dela, porque ela começou a estudar psicologia agora e ela acha que isso faz a diferença. Então, por isso que eu digo que é uma soma entre a prática e, ao mesmo tempo, né, entre essa questão de uma condição mais técnica, de estudo, porque você não ganha todas as batalhas. E teve momentos que, assim, não vai contratar, não quero nem saber. Se você quiser entrevistar, você vai lá sem entrevista, mas não é isso que vai mudar a decisão se a gente vai contratar ou não. E aos poucos, né, a gente foi conseguindo ver o quanto que a ciência tem poder neste processo, né? No sentido de, poxa, entrava uma pessoa 6 meses depois não deu Tava certo, errado, é. porque ela não se adequou à cultura, né? E você já tinha falado lá atrás com os indícios, olha, quer contratar, contrata, mas eu não tô validando. Exatamente. E aí era aquela coisa de, deixou uma vez, não deu certo, deixou a segunda, né? A terceira, as coisas começaram a ir por um âmbito muito mais de negócio mesmo, que era Uhum. assim, Gabriele, agora vai lá, né? Faz o processo normal, porque a gente está jogando dinheiro fora, o turnover está acelerado, é um negócio novo e a gente não está podendo arriscar. Então, esse desafio do ponto de vista de postura, né, de como é que eu me posicionava e de ganhar uma credibilidade dentro de um cenário mais instituído, né, eu acho que foi algo que me ensinou e, de alguma maneira, me colocou nas próximas posições que eu fui tendo ao longo da minha carreira, né. Não, e fica muito claro isso na forma que você já contextualiza, porque o que a gente fica imaginando aqui, né? Você está contando como aconteceu. O público normalmente vem com as mesmas curiosidades das que eu vou te trazer agora. Meu Deus, ela passou por isso. Como que será que a mente dela se comportou? Porque você está numa empresa mais masculina e você tendo que se provar, você vai ser tolhida em muitos momentos. Mas como foi para você lidar com a questão emocional e mental da situação específica de estou sendo tolhida, sabendo que na maioria das vezes eu vou estar certa com o que eu estou fazendo, porque é ciência, e depois o momento que você vê essas mesmas pessoas falando assim, poxa, sei que você avisou a gente, mas não vamos te dar esse crédito todo não, mas a partir de agora você olha pra gente isso aqui, conta pra gente como foi isso. Eu acho que aí, de novo, né, vem muito da minha história, que é da resiliência. Falei para você, filhas de pais nordestinos que vieram tentar a vida e que não é uma vida fácil, Não né? é. Sair do Nordeste, vir para a capital, né? Minha mãe às vezes brinca, né? Para cá vêm os iludidos e voltam os arrependidos, né? Mas no caso deles acabou tendo sucesso. E aí eu acho que isso também, né, de alguma forma, eu tinha muito na minha construção de personalidade. Você vai ter batalhas que você não vai ganhar todas, né? Que vai dar ruim determinadas coisas que você vai fazer, mas você não pode perder o seu propósito. Então, muitas vezes, mesmo fazendo propostas, né, que não eram ouvidas, eu tinha um propósito que era de transformar aquele lugar onde eu estava pelo convite que eu tinha recebido e também por aquilo que eu acreditava, né? Porque quando eu entrei na psicologia era muito isso. Como é que eu entendo de gente para que eu tenha a condição de ajudar gente a ser melhor, né? Então, no final do dia, não era sobre, eu estou fazendo aquilo que eu quero ou não. Até porque, quando as coisas não davam certo, eu falava muito para eles, né, na época. Deu certo, é mérito nosso. Deu errado, é fracasso nosso. É isso aí. Né? Porque a gente está junto nesse processo. Então, é óbvio que, à medida em que as coisas iam evoluindo e o aprendizado ia acontecendo, era um aprendizado de todos nós, né? Uhum. Da forma como eu estava conduzindo, no sentido de, se você não está dando para mim o espaço agora, talvez eu preciso melhorar a minha forma de falar, porque eu não estou te convencendo da maneira que eu deveria convencer. Não tinha essa coisa que a gente vê hoje da fragilidade, né, de me vitimizar. Você já estava entendendo, até pela base toda que você teve, que o caminho natural provavelmente seria aquele. Você ia ter que se provar, só que quando começasse a acontecer isso, você ia também ter o reconhecimento, porque resultado traz isso.
a antecipação de um problema que poderia ter sido evitado, não adianta ele te dar ali uma resposta, não, então vamos fazer o que ela está falando, porque ele está acostumado a fazer aquilo. Então ele tinha que sangrar de alguma forma para poder entender que aquilo faz sentido. E você falou que isso te levou para outros níveis, então a gente entra aqui em uma coisa que é bacana, que é a evolução dessa construção da sua carreira, mostrando que você veio, você aprendeu a se posicionar, você bateu de frente com adversidades e não esmureceu, você foi resiliente, e isso é uma coisa que vem de berço, mas que você se desenvolveu e pagou o preço para continuar levando isso para frente como um legado. Resultados substanciais que você começou a ter em outras empresas, outras oportunidades, para onde que isso te levou e se você puder citar um ou outro resultado bacana do que esse, a gente chama de monstrinho, né? Ó, veio aqui quietinho, mas de repente isso virou um super profissional que conseguiu entregar esse nível de resultado. Conta um pouco disso pra gente. E aí eu acho que esse lado da resiliência tem também a coragem, né? Com certeza. Porque essa primeira empresa que eu tive a oportunidade de aprender tudo em recursos humanos, porque eu costumo dizer que hoje quem eu sou eu devo muito a eles, né? Era uma empresa que nós estamos falando de uma experiência que eu tive há 20 anos e eles eram modelo nas práticas de gestão de pessoas, né? E a coragem que eu falo que eu tive foi de assumir outras responsabilidades em outras organizações, porque quando eu recebi o convite para ir para uma nova organização, era com o desafio de uma cadeira especialista, e eu tinha lá uma cadeira generalista, eu era uma analista. E na época eu podia pensar assim, gente, eu tenho tudo nessa empresa. Essa empresa, né, é uma empresa tradicional, é uma empresa que era Great Place to Work, e como que eu vou sair daqui, né, para ir assumir outros desafios em outras organizações que eu não sei nem quais são? E aí foi muito bacana porque não é só de sol que a gente vive, né? Então, a próxima empresa que eu assumi a responsabilidade era uma empresa em que o meu papel era de remuneração. Passou pouquíssimo tempo deste meu desafio, que eu acabei ficando 3 meses, né? E comecei a olhar outras oportunidades porque não me identifiquei com a cultura, com o lugar, enfim. Mas eu digo que eu consegui, dentro dos 3 meses, me provar e, de alguma forma, fazer entregas que eram importantes naquele cenário e naquele convite que eu tinha recebido. Quando eu fui para minha próxima, né, para o meu próximo desafio, eu já fui com um olhar um pouco mais crítico, né? Não só pelo convite, não é sobre só salário ou sobre posição, mas sobre, de novo, você não se perder do seu propósito, saber o que você quer e, de alguma maneira, você tentar identificar o que culturalmente naquela empresa te chama a atenção e está alinhado aos seus valores. E aí, essa próxima empresa que eu fui, foi uma empresa que eu já fui com o título de business partner, que naquela época não era tão forte como a gente vê hoje. E o meu desafio era um desafio também de construção, de consolidação desse papel, de fazer com que os executivos da área de negócio entendessem que ter, né, um business partner agregaria valor. E aí eu acho que eu fui começando a colher esses resultados, né? Como eu já tinha uma postura já lapidada pela minha primeira empresa, né? E de alguma forma, essa experiência que no meio do caminho não foi tão bem sucedida, imagina, eu passo 6 anos numa empresa, saio, passo 3 meses em outra, e aí eu comecei a me cobrar muito. Não, precisa dar certo, não tem como, né? Eu preciso fazer algo que dê certo. E aí foi uma super experiência, que inclusive eu tive a oportunidade de viajar para outra cidade, no sentido de morar fora. Aí foi aquela coisa de sai de casa. Cordão umbilical. Corta o cordão umbilical, que para mim foi muito difícil, né? Porque eu sou uma pessoa muito família, isso para mim é um valor, assim, inegociável, né? Mas foi muito positivo porque foi aquela coisa de não necessariamente você precisa estar no mesmo ambiente para você continuar sendo família, né? E essas entregas, né, de alguma forma, elas passaram a ter que ter mais sentido, né? Eu tinha que, de fato, ter sucesso, não era porque eu tinha o desejo no sentido do ego, né? Mas se eu sair da minha casa, do meu lugar de conforto, eu preciso agregar valor. Eu preciso fazer algo que, de fato, faça a diferença na vida das pessoas, né?
E aí eu acho que foi muito importante, né, esse momento. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio nessa empresa e acabei saindo de lá por uma questão de saúde. Eu tive, na época, que fazer uma cirurgia, voltei para São Paulo e me lembro que, na época, eu conversando com o meu médico, a primeira pergunta que eu fiz foi: quando que eu posso voltar a trabalhar? E ele falou: nossa, curioso, né? Porque as pessoas sempre se preocupam Quanto quando tempo que eu ela posso vai estar ficar bem, sem né? trabalhar, né? Não, e quando que você vai estar bem, né? Tipo, a É. pergunta deveria ser: quando que a minha saúde vai estar restabelecida, né? É. E a minha primeira pergunta foi: não, eu preciso voltar a trabalhar, não tem condição de ficar sem trabalhar, né? E aí foi muito interessante porque, né, dentro desse cenário, eu acabei saindo por conta da cirurgia, que eu não sabia quanto tempo ia durar. Na época, eu tinha que retirar um nódulo da hipófise. Fiz, foi super bem sucedida. Passado 3 meses desse processo, eu já tinha recebido uma proposta para ir para uma outra empresa, também numa cadeira de business partner. E aí, num outro segmento de atuação, até porque isso também era uma coisa que eu tinha muito em mente, né? Não só essa curiosidade de agregar valor, de fazer, de acontecer, mas eu preciso conhecer segmentos distintos. Para eu ser, né, uma profissional que agrega valor, falando de gente, eu preciso saber que se eu estou no mercado de siderurgia, se eu estou no mercado de telefonia, se eu estou no mercado da construção civil, gente é gente em qualquer lugar, mas eu saber falar desses negócios vai ser São algo que vai me linguagens diferenciar. diferentes, né? Tem um ponto aqui que eu acho que a gente, nesse bloco e no próximo, sempre o apelo vem cada vez maior, porque se você pegar a percepção do crescimento como ser humano, se eu for falar do Dr. Olavo de Carvalho, por exemplo, você nitidamente passou por cada etapa desses processos para chegar numa 6ª camada e uma possibilidade de uma 7ª, mas com uma coisa muito bacana. Você foi quebrando momentos específicos, rompendo momentos específicos e crescendo em situações onde você precisava tomar a decisão de desvincular para poder viver a sua própria verdade. Porque é aquilo que você falou, uma coisa muito bacana, família sempre vai ser família, mas a família ela te dá uma base para você poder ir para o mundo. E esse ir para o mundo, os seus princípios, os seus valores, você tem muito nessa base, mas quem é a Gabriele Carlos agora, ela com a família dela, ou correndo os riscos que ela é 100% responsável, ou tomando as decisões que podem influenciar a geração dela e as coisas que ela vai fazer daqui para frente. Então, a sua maturidade como ser humano, as habilidades que você desenvolveu no trabalho te trazem um crescimento como ser humano que é completamente diferente. E a grande pergunta aqui é, você entendeu isso, você foi para uma nova posição e começou a querer olhar um 360 graus de outras áreas que sim, você estaria fazendo aquilo que você tem uma especialidade, mas que existem linguagens diferentes, negociações, padrões de comportamento e de se relacionar que são diferentes. E como foi para você se enxergar e fazer uma comparação, que se você não fez, você vai fazer aqui agora, que é, poxa, eu tive a oportunidade e agora eu estou nesse 360 em negócio, então não quero mais seguir uma carreira, quero desfrutar de outros locais. Quando você olha para o ser humano que está vendo isso e para aquele ser humano que queria uma oportunidade para poder desenvolver, qual é o lapso temporal aqui que você fala assim, nossa, eu fui, eu era assim e obrigado por ter sido assim, por ter chegado aqui, como ser humano e como profissional? Acho que tem alguns aprendizados mesmo, né, dessa trajetória, assim. Primeiro porque uma das coisas que eu fui tomando consciência era de que quando eu saí da primeira empresa que eu fui para a segunda, era para uma posição especialista. E aí depois eu falei, gente, eu não dou para esse negócio de olhar uma só coisa. Eu preciso olhar o todo, porque daí eu vou conseguir agregar valor. E aí, depois disso, todas as minhas outras experiências eram com esse olhar mais generalista do ponto de vista de recursos humanos, né? E aí, né, somado à minha curiosidade de fazer formações adicionais, no sentido de, poxa, eu sou psicóloga, né, cuido de gente, mas eu preciso ter um olhar financeiro. Então, eu comecei a olhar né, questões voltadas para a área financeira. Como é que funciona o marketing, né? A área comercial já tinha tido a experiência de passar, né? E de alguma forma fui me conectando a essa questão do resultado.
E aí todas as experiências que foram vindo depois, né, me mostraram que esse caminho percorrido, né, era um caminho que de fato fazia com que eu me conectasse ao meu propósito maior de transformar vidas que transformam negócios, né, de fazer as pessoas serem melhores. E aí eu tive a oportunidade de ser gestora, né, porque até então você tem a formação e você orienta os gestores a fazer esse processo de gestão com as equipes deles, né. Mas eu não tinha tido a experiência de fazer a gestão, ou colocar em prática aquilo que eu orientava. E quando eu tive, né, isso foi parte de uma das conquistas, né, que é o que você traz, que era aquela coisa de nós estamos falando de transformar pessoas, né? Então não era só sob a perspectiva do que era bom para mim, né? Mas também dessas escolhas. A gente precisa ser genuíno naquilo que a gente passa. E aí volta a história da conexão com a família, né? Quais os riscos que eu quero tomar em prol daquilo que é valor para mim ou daquilo que é valor na minha história? E aí eu acho que tem um outro ponto que eu gostaria de compartilhar, que nessa oportunidade que eu estava como gestora, né, eu conheci meu atual marido e a gente, num determinado momento de um almoço, eu tive um princípio de AVC. Caramba. Então imagina, né, você tá lá, nossa, super bem, desenvolvendo, tinha assumido uma nova posição. Teoricamente, se você me perguntasse assim: "Gabi, você estava estressada, né?" Não, estava tudo bem, porque a gente estava planejando inclusive casar, mas não era algo que: "Nossa, eu tô pressionada". Sim. Mas, de novo, volta para quais são os riscos que você quer tomar, né? No Aham. sentido de como é que você equilibra as coisas, aquilo que é prioridade para você, né? Eu costumo dizer que a gente tem 5 pilares na vida da gente, né? Até baseado numa história de mercado que fala, né? O único que você faz analogia, como uma bolinha de ping-pong que vai e volta, é o trabalho, porque você trabalha em qualquer lugar, né? Mas o seu pilar da saúde, o seu pilar da sua conexão com Deus, né, ou com algo maior, em termos de espiritualidade, né, a sua conexão com os amigos, né, a sua conexão com a família, isso são coisas que se você perde no meio do caminho, é muito difícil você resgatar. Com certeza. Então acho que esse foi um momento para mim que foi justamente de eu me reconectar com tudo isso, Que né. legal. E, ao mesmo tempo, saber algo que eu falo muito hoje, né, para todas as pessoas que eu tenho a possibilidade de me relacionar, que é: a gente está aqui passando um vento. E a gente não sabe, né, quando que esse vento vai passar. Então, assim, precisa fazer valer, né, precisa ser bacana, né, igual a gente aqui trocando, histórias e que podem servir para outras pessoas, né. O que você está fazendo que de fato faz jus pela tua vivência aqui, nessa terra, nesse lugar, né. Então eu acho que é isso o que ao longo da minha trajetória foi me fortalecendo, né, para ir galgando novas coisas. O que eu não posso abrir mão, né, o que eu não vou abrir mão, não é nem eu não posso, mas é o que eu não vou. O que é valor para mim, que precisa estar conectado em qualquer outra oportunidade que eu venha a assumir. Então isso foi me ajudando, né, a me lapidar. E que bom que eu tive esse momento, que foi um momento de crise, digamos assim, né, do ponto de vista de saúde, de vida, mas que me fez ser uma nova pessoa, assim, né. Depois daquele momento, foi o momento de enxergar a vida com outro olhar, literalmente. Eu vejo assim no que você acabou de trazer, você é um vulcão em erupção, né? Então, para onde for, começou assim, mas aí você começou a direcionar a sua energia, porque você começou a ter vivência e entender tudo o que estava acontecendo e falar assim: poxa, eu não quero mais viver isso. Eu não escolho mais estar nesse tipo de tratamento, nesse tipo de convívio. Se não, aí entra o que você falou de princípios, valores e também a sua verdade já enraizada em tudo isso. Quando a gente traz evolução de pessoas, e essa parte é um pouco proposital nesse bloco, porque se você reparar, você trouxe uma construção que já é pessoal e profissional, mas com um enfoque muito nas suas relações profissionais. Essa base de comparar as oportunidades e você muito bem sucedida no que você faz como business partner e agora como CEO, conectado a de onde você saiu, as escolhas que você teve que fazer e o grau de maturidade que você atingiu, traz algumas dessas lembranças materializadas em o que de fato eu sou como ser humano e o que eu quero de fato para minha vida.
Algumas pessoas desistem de seguir essa carreira para empreender. Outras pessoas podem adoecer ou passar por alguma coisa, como foi o seu caso. Outras acabam encontrando um propósito onde menos esperam, que é num relacionamento, e isso faz também, de alguma forma, as pessoas repensarem, né? E o teu caso específico, você teve esse momento que te trouxe essas reflexões. Mas com certeza absoluta já eram coisas que estavam na sua cabeça, talvez não na intensidade que você traz quando você chega e fala assim, a vida me parou, agora você vai ter que olhar para isso. Como foi viver a experiência nesse sentido? Esquece trabalho, esquece as outras questões, mas de você com você mesma não estar trabalhando e ter que passar por isso e entender, as minhas escolhas daqui para frente são essas. E como isso te abriu para uma visão de futuro? Acho que, de novo, né, a noção de finitude, né? Porque quando você se depara numa situação em que eu não tive tempo de fechar o meu computador, eu estava no horário do almoço e ainda bem que eu estava almoçando com o meu marido, né, hoje, atual marido. Porque na época, quando isso aconteceu, foi aquela coisa assim, quero falar, mas eu não estou conseguindo falar. E a única coisa que eu consegui articular foi pedir para ele, me pergunta alguma coisa. E ele achou que eu estava brincando. Na hora ele falou assim, o nome da sua mãe. E eu não sabia. Eu Caramba! lembrava da minha mãe, mas eu não lembrava do nome da Não minha mãe. acessava para falar, entendi. E aí ele, o nome da sua irmã. Ele percebeu que alguma coisa não estava bem, né? Justamente porque ele começou a ver que eu fiquei agoniada. E aí você imagina, né? A psicóloga consciente de que ela está perdendo a consciência. Você já tinha o conhecimento para Foi o que identificar mais isso? me desesperou na hora. Tem alguma coisa errada. Nós estávamos muito próximos de um hospital que eu normalmente frequentava. E quando tinha alguma coisa, e acabamos indo para lá. E foi aquela coisa assim, você vai ser internada agora na UTI para acompanhar. Então, neste momento, imagina, não consegui voltar, não consegui ligar, não consegui fazer nada para ninguém, nem para minha família, né? Eu precisava dele naquela hora, não só para ele estar ali do meu lado e eu saber que eu tinha um apoio. Então, lidar com isso, ao mesmo tempo que foi, talvez, né, assim, um pouco perturbador de saber que tem algo errado e eu não sei o que é, foi muito esse momento de se reconectar e falar assim, gente, não dá para dar tchau. Você não consegue se despedir, né? Ou você não consegue falar assim, não, peraí, deixa eu organizar aqui a minha agenda para eu poder ir para o hospital tranquila, né? Porque não tem essa. E é a sua agenda, assim, como ser humano, né? Não é a sua agenda só de trabalho, é a minha agenda de vida. Como que eu vou falar para minha mãe, ou como a minha irmã vai saber, meu pai, meus irmãos? Não, você não consegue. Né? Você simplesmente não consegue. Você entra na UTI, aí, né? Quem já passou por isso sabe, você não tem acesso a nada. Aliás, você não tem acesso nem à sua roupa do corpo, né? Então, é aquela coisa de você falar, gente, para literalmente, né? Porque em você tendo a oportunidade de voltar, estando tudo bem, talvez as coisas precisam ser diferentes. É a famosa segunda chance, né? Total. Porque você trouxe aquilo que vem primeiro na mente. Agora, depois disso, o que eu imagino que você tenha vivido? Que eu até fica à disposição se você quiser falar, tá? Mas dentro de uma naturalidade, eu queria ter dito isso para minha mãe e eu não disse. Eu gostaria de ter dito isso pro meu pai, pro meu marido. Aquilo que talvez eu deixei de fazer para fazer em prol do trabalho, que eu disse que ia fazer no ano que vem, não tem mais o ano que vem. Então, são todos... É claro que a vida tem sacrifícios e quem vive o que a gente viveu, no meu caso, foi síndrome do pânico que me parou, foi a crise de ansiedade, foi 3 horas da manhã acordar sem ar e ter que saber que eu ia viver aquilo 30 minutos até descobrir que eu precisava não só respirar, que respirar não adiantava mais, mas que eu tinha que caminhar, eu tinha que fazer 5 quilômetros, 6 quilômetros até aquilo tudo, e aí começar a identificar de onde vinha tudo aquilo. Então, em cada uma dessas observações, claro que o teu caso foi infinitamente mais grave, mas o que eu vejo é tudo muda e a percepção do que é valor de fato muda completamente.
Só que você está num momento onde você lutou para estar, você se qualificou para estar, você enfrentou inúmeros desafios e venceu. E aí chega esse momento e fala para você o seguinte, olha, tudo que você conseguiu fazer não significa nada se você não estiver dentro de quem você é, conectado com quem você precisa conectar e viver e entender que existe muito mais do que isso. Quando você se recupera disso tudo, o que de fato acontece na tua vida, pensando no momento atual, obviamente, já indo para o momento atual, que você fala assim, poxa, mudou completamente a minha forma de ver e as minhas atitudes foram para esses caminhos. Conta como isso de fato mudou a tua vida. Acho que teve, eu não tive em nenhum momento esse pensamento de eu preciso falar algo que eu deixei de falar. Porque eu acho que eu sempre fui muito intensa nesse sentido, né? Que legal. E aí, de novo, puxando pela história, né? Uma família que sempre festejou, que sempre quis estar junto e fazia por onde, né? Mas esse foi o momento de repensar algumas coisas, né? Então, não só de colocar tempo, efetivamente, né? Assim, para cada um desses pilares, que foi o que eu comentei, e tempo de qualidade. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Acho que passado mais ou menos uns 2 anos desse episódio, foi o momento em que eu acabei assumindo a responsabilidade nessa empresa atual. Legal. Que eu estou, e aí eu já fui com uma outra visão, né, com uma outra perspectiva de atuação, né. E ao longo desse tempo, né, uma das coisas que continuo estudando, enfim, comecei a fazer os cursos de governança corporativa, muito com esse olhar, né, de conselho. Como é que a gente, de fato, devolve aquilo que a gente aprendeu ao longo da caminhada, mas muito com essa expectativa de não pode ficar só comigo. Não pode ficar só comigo, eu preciso trazer mais, eu preciso fazer mais. Então, tiveram outras coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo, olhando para a carreira. Mas vou te dar um exemplo de coisas que recentemente eu fiz, mas que de alguma forma potencializam tudo o que aconteceu depois olhando para as relações, né? Meu marido fez 40 anos no ano passado e nós levamos a família toda, né? Aquela lá, o petit comitê de 50 pessoas. Nós levamos para um resort para a gente passar um final de semana com eles. E foi aquela coisa, assim, super especial. Primeiro, porque algumas pessoas da minha família nunca tinham tido a oportunidade de vivenciar aquilo. Segundo, porque é um lugar que a gente gosta muito, então era aquela coisa de vamos compartilhar aquilo que a gente, né, vive tão gostoso com quem a gente ama. Que bacana. E isso ficou agora, né, com aquele gostinho de quero mais. Não, gente, agora vamos inventar um outro motivo, porque era os 40, né, e assim, era o número fechado, porque eu sou mais velha que ele 3 anos. E quando eu fiz os meus 40, eu estava na pandemia, né, só que a gente faz aniversário, tipo, 4 dias de diferença um para o outro. Então, na verdade, quando a gente chegou no hotel, era o meu aniversário. Olha! Com a desculpa de comemorar o aniversário dele com toda a família, né. Então, acho que isso, né, de alguma forma a gente tem potencializado. Então, assim, Dia das Mães, a gente faz lá em casa, né? Então vamos trazer todo mundo para cá para não ter a preocupação. Natal, já faz 6 anos que eu faço lá em casa. Que legal, né? Que legal. Porque essa coisa de vamos estar junto, né? Vamos inventar um motivo para estar junto e a gente poder compartilhar essa coisa da vida, né? Que foi o que eu sempre aprendi em casa e que agora a gente está tendo a condição de proporcionar para os nossos pais, para as nossas tias, né, tios. Então, é um pouco do que eu acho que lá de trás, né, essa experiência me mostrou que não é só o comemorar por comemorar, mas de ter essa oportunidade de estar com quem você ama, né, criando esses momentos, que muitas vezes a gente não cria, né? A gente deixa passar e, o aniversário que você não foi, deixa. Não, hoje qualquer festa a gente está comemorando ou até criando um motivo para poder comemorar, né? Muito bom, muito bom. A clareza, né, do que é mais importante, familiarmente falando, o desfrute com quem a gente ama e devolver também aquilo que tanto eles fizeram por nós, né? É muito mais do que digno, é muito bonito isso. Quando você vai também para esse desafio, você tá com essa mentalidade de quem tá fazendo tudo isso.
Então, não é à toa que você conseguiu chegar como uma parte preponderante dessa empresa atual e você conseguiu fazer essa transformação de tudo que você imaginou em algo extremamente maduro e governado por alguém que sabe exatamente o que quer e o que não quer. Eu imagino o quanto deva ser incrível você estar com essa mentalidade bem definida, mas vem algumas perguntas automáticas na cabeça que são, poxa, você viveu uma carreira entendendo o que é valor, o que não é valor, passou por uma situação de saúde que potencializou tudo isso e tomou uma decisão de fazer aquilo que de fato tem princípios e valores e que é importante para você como ser humano. Mas e na empresa? Como que você traduziu toda essa beleza que você acabou de retratar com os seus familiares, com as pessoas que você ama, para as pessoas que também nasceram para te ouvir e que estão ali para serem lideradas por alguém que tenha essa mentalidade? Porque as pessoas acham que não, mas aquilo que você se tornou, e esse é um dos nossos objetivos aqui, por isso que a gente conta histórias que se conectam com a marca, e estamos falando exatamente disso nesse exato momento, o quanto essa verdade que pulsa dentro de você tem impactado essas pessoas e o quanto você tem modificado a forma dessas pessoas se enxergarem dentro dos seus próprios desafios dentro da empresa. Eu diria, Luiz, que assim como eu tive o privilégio de ter uma mãe forte, né, uma figura feminina, digamos assim, que me empoderou, né, para eu ir galgando novos espaços, eu também tive muitos privilégios ao longo da carreira de pessoas que acreditaram no meu potencial e me deram um espaço para poder fazer as coisas acontecerem. E nessa minha empresa atual não é diferente, né? Então eu acho que a minha parceria com o meu atual chefe, que, by the way, é o mesmo desde que eu entrei, me ajudou muito a colocar em prática o que eu acredito, porque ele também acredita e, de uma certa forma, é o que a empresa acredita. Que coisa Né? linda. Então, nós temos o propósito de ajudar as pessoas a ver o mundo de uma forma melhor. Esse é o propósito da organização, né? Não só pelo produto que nós fazemos, mas principalmente pelas relações e a criação de impacto que a gente tem a possibilidade de fazer com todos os stakeholders com quem a gente se relaciona. Então, eu acho que essa conexão, né, entre aquilo que eu acredito, entre aquilo que é valor para a marca, foi o que foi a chave do sucesso, se eu posso chamar assim, para as transformações que a gente foi fazendo na organização ao longo dos anos, eu na cadeira de RH, né, até então, mas que nós conseguimos receber conquistas, como, por exemplo, né, ser uma das melhores empresas para se trabalhar do Rio de Janeiro, receber as certificações como Great Place to Work, porque liderança é modelo. Né? Então, assim, você não tem muito para onde correr. Você tem que mostrar, é igual pai e mãe, né? Na relação com os filhos, assim. Se você quer ensinar alguém que algo faz sentido, você precisa viver aquilo Dá o exemplo, que você né? está falando, né? Então, eu acho que muito do que nós fizemos ao longo desse tempo, né, foi muito isso, escutando as pessoas, né? O que é valor para as pessoas e, consequentemente, mostrando aquilo que era valor para a organização. E por termos um ambiente fértil, né, onde as pessoas ansiavam por isso, porque a gente já era uma empresa que acreditava em tudo isso, né, acho que de alguma forma o meu caminho foi facilitado, não que tenha sido fácil, né, mas por ter esse terreno mais fértil, né, à medida em que você vai cuidando de como você vai plantar as coisas, né, se você tem boas sementes, certamente você vai colher bons frutos, se você fizer a plantação da maneira adequada, né? Então, é um pouco do que a gente fala em RH, assim. Você precisa ter as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo. Porque, às vezes, você tem a pessoa certa, ela está no lugar certo, mas o momento não está propício para. Você pode ajudar a construir? Você pode até ajudar a construir, mas não necessariamente é só isso. Você precisa, né, de alguns fatores para que o sucesso efetivamente aconteça. Então, para mim, hoje, né, olhando aonde eu estou, e tudo que fizemos, tem muito essa coisa das parcerias, né? Tem muito essa coisa do valor, que é um valor que se conecta com aquilo que eu acredito, né? E aí essa conjunção é o que de fato faz
a nossa empresa ter sucesso, né? E de alguma forma a gente está conseguindo evoluir como a gente gostaria de uma maneira genuína, né? Legal. Porque no final do dia eu falo muito sobre isso, assim. A gente tem falado muito sobre sustentabilidade. Não é feio ganhar dinheiro, não é feio a gente ter rentabilidade naquilo que a gente está fazendo, a gente tem compromisso com esse país, a gente precisa gerar empregos, a gente precisa fazer a economia andar. E no final do dia, a sustentabilidade é sobre isso, né? Como é que eu cuido desse planeta, como é que eu cuido efetivamente dessas pessoas, dessas relações, para que a gente continue existindo, né? É É um isso pouco a aí. analogia do que aconteceu na minha história, né? Mas é do que eu acredito. Muito legal, muito legal. A gente está indo para o fim, mas antes de ir para o fim, tem uma curiosidade que ainda está no ar. Você veio como uma pessoa de RH estrategista para o negócio. E aí você teve o reconhecimento para ser uma CEO recentemente. Conta para a gente como que foi isso, para a gente poder aí sim ir para o final. Acho que foi um presente, né? Se você perguntar assim, Gabriele, você sempre sonhou em ser CEO? Nunca. Nunca mesmo, né? Não foi algo que eu trilhei propositalmente, mas provavelmente, né, essa história da curiosidade, da resiliência, de um olhar mais generalista, né, dessa necessidade de agregar valor, não só para as pessoas, mas fazer com que as pessoas agreguem valor para esse negócio. Acho que foi o que foi me credenciando, né, para de fato as pessoas olharem, né, e dizer, não, faz sentido. E somado a isso também, essa questão de você estudar, de você estar o tempo todo se atualizando, né? Nos últimos anos tenho mergulhado muito nesse contexto de governança corporativa, então isso também tem me ajudado a ter um olhar ainda mais estratégico para os temas que são importantes para um negócio. E aí, quando eu recebi o convite, né? Isso foi final de março, mais ou menos, meados de março, eu fiz 2 perguntas, né, para o meu chefe na época, porque eu já tinha essa validação do global, a gente tem uma relação muito próxima de país com a nossa estrutura mundial, e a minha pergunta foi: "Por que eu?", né, assim, "O que que você vê em mim que me credencia para esse papel?". E ele falou muito nessa questão da inteligência emocional, dessa capacidade relacional, do quanto a cadeira de CEO exige isso, Com né, certeza. de você não vai fazer a coisa acontecer, você vai, através das pessoas, fazer com que as coisas aconteçam, né. Então, isso de alguma maneira me tranquilizou, não que eu não soubesse, né, mas entender que esse era um ponto importante para assumir a cadeira. E é um reforço também de uma percepção que a pessoa tem sobre você, daquilo que você já sabe que você tem. Mas é bom ouvir de uma pessoa que está de fora, poxa, é isso, é por isso que você está aqui e é por isso que você merece estar aí, entendeu? E o que reforça o valor da empresa também, né, ou seja, isso para a nossa empresa é muito importante. Então, somado a isso, né, mais o fato de continuar tendo ele como um mentor, que cuida agora de outras regiões, né, me dá a tranquilidade de saber que eu posso sentar na cadeira. E a outra pergunta foi relacionada ao que eu preciso ficar atenta, né, que de alguma forma ele trouxe muito ligado com o que eu já venho fazendo, que é, você precisa ter a tranquilidade do conhecimento dos números, do conhecimento dos resultados, e essa tranquilidade é através de você ter as pessoas certas no lugar certo, fazendo o que precisa ser feito, né. Então acho que isso é o que me credenciou e é o que a gente fala muito na organização, né, não é o caminho tradicional, alguém de RH estar numa cadeira de CEO. Você também não era alguém de RH tradicional. Também tem isso, né. Por outro lado, né, considerando que eu estou há 9 anos na empresa e que conheço o segmento, né, conheço as pessoas, conheço as dores do negócio, isso de alguma forma, né, apesar de não ser tradicional, traz um certo olhar de movimento mais comedido talvez, né, se as pessoas olharem por essa perspectiva. Mas eu acho que um outro ponto também que foi disruptivo e que a gente conecta com o que eu falei lá atrás, né, eu sou a primeira mulher a assumir essa posição aqui no Brasil, né. Então eu tenho, de novo, não é só o reconhecimento, mas eu acho que a responsabilidade, né, de mostrar que efetivamente é possível, né, para que outras pessoas possam assumir essa cadeira no futuro.
E não só isso, né, de mostrar que se você estuda, se você tem, né, esse conhecimento do todo, se você tem essa inteligência emocional genuína, né, certamente isso vai te credenciar, não é para a posição só de CEO, mas é para qualquer movimento de crescimento que você queira fazer na sua carreira, na sua vida, né, é um pouco do que eu acredito. Muito bom, muito bom. Olha aí, pessoal, vocês acreditam em aquela historinha de ganhe 1 milhão em 7 dias, em que um mentor vai transformar a sua vida do dia para a noite. E tudo que a gente ouviu aqui hoje é o que a gente normalmente ouve com cada pessoa que senta aqui e traz a sua verdade aqui de uma forma única. Todas elas trilharam caminhos, aprenderam com erros, com adversidades, usaram seu instinto próprio, usaram mentores que se colocaram à disposição por verem a verdade dessa pessoa ali latente, precisando apenas de um direcionamento ou outro. Então, preste atenção em você e naquilo que a tua verdade grita aí dentro de você. E não ache que vai cair do céu, você precisa fazer algo, você precisa de ação, de execução. E o que a Gabriele trouxe pra gente aqui hoje nada mais é do que isso. Se você segue o caminho, as informações vão aparecer durante a jornada, os direcionamentos vão aparecer durante a jornada. Claro que no meio disso tem tropicões, tem armadilhas, mas também tem muita coisa boa de gente que quer fazer a diferença. E você com certeza vai ser orientado a passar por tudo isso. Gabriele, além de agradecer, antes da gente encerrar, eu ainda queria que você, com tudo isso que a gente falou, toda essa contextualização do que a gente trouxe, que você pudesse olhar nesse momento, para o teu momento atual de fato. O que você falaria para mesmo a Gabriele, que saiu batendo em tudo quanto é lugar, que entrou, não só trabalhando com a sua mãe, né, mas entregou o panfleto, que foi lá ser uma recepcionista de restaurante, de repente estava servindo todo mundo, cai uma coisa aqui, não cai ali, mas não, eu vou fazer, independente de valor, independente de qualquer coisa. Qual é o recado dessa mulher que é uma governante, é uma sábia, que trouxe esse grau de maturidade, que está estabelecida, para aquela menina que estava seguindo todos os instintos daquilo que você tem hoje totalmente controlado como a sua verdade? O que você falaria para ela agora? Eu acho que eu falaria que valeu a pena, né? Valeu a pena. E acho que é um pouco do que meus pais sempre me ensinaram, né? Assim, vai, não olha para trás, vai, né? Acredita no propósito e vai. Então, acho que eu diria isso, que bom que você acreditou no propósito, né? Que você foi e que hoje você conseguiu estar onde você está, fazendo a diferença, né? Agregando valor, transformando vidas. Acho que é um pouco do que eu traria. Que legal. E pessoalmente falando, pensando assim, você teve momentos de reflexão em várias etapas. Profissionalmente já está muito claro, continua e vai. Mas pessoalmente, com tudo que você viveu, pensando que uma menina ela não tem poder de decisão, mas as decisões que ela toma durante todas essas fases que você viveu vai repercutir naquilo que você está fazendo hoje. Como evolução, como ser humano, dando esse mesmo recado para ela que estava ali atrás e que talvez fazia muita coisa instintivamente e inconscientemente falando. O que você aprendeu ou que você pode passar como uma lição para ela hoje? Acho que é aquela coisa, você pode, você quer o resultado, mas você só controla o processo. O resultado você não controla, porque ele vai ser consequência do processo, né? Sim. Então, acho que talvez, não é nem uma dica só para essa garota, né, lá de trás, mas talvez para todos, assim. Tem uma frase que eu ouvi no meu último dia de faculdade que eu uso como referência, né? Eu posso não mudar o mundo, mas eu tenho a possibilidade de mobilizar a mudança do mundo daqueles com quem eu me relaciono. E eu acho que se a gente começa a pensar sobre isso, sabe, Luíde? Sobre essa condição das relações, porque no final do dia é sobre as relações. Né, não é sobre pura e simplesmente o dinheiro, né, ou ganhar, não é sobre o fim, é sobre o meio, é sobre o processo, né? E a gente tem que viver o processo, né? Fácil? Não vai ser.
né? Então, assim, não é um pouco do que você falou, não tenha a ilusão de que você vai ter um manual dizendo faça isso, depois faça isso, né? Ou faça aquilo, porque tem uma soma de perspectivas que você tem que olhar, né? Não só a sua história de vida, o ambiente em que você está inserido, né? Tem um pensamento que eu gosto muito que é, né? Assim, você não pode ficar preso no passado, mas o teu passado, ele mostra a tua raiz, né? E é ele que, de alguma forma, vai te mostrar como é que vai ser a construção desse futuro, Sim. né? E o teu futuro, ele é construído agora, no teu presente. Então, assim, você precisa destas perspectivas diferentes, né? Para você viver o amanhã, você tem que viver muito bem o hoje. E esse hoje é influenciado pelo que você viveu lá atrás, não tem muito para onde correr. Agora, essa consciência, né, e esse cuidado de você analisar o que faz sentido, né, destas perspectivas diferentes, para daí você tornar as suas relações mais saudáveis, certamente é o que vai fazer a diferença para, inclusive, você ser uma pessoa saudável. Muito bom, gente. Olha só que depoimento aí. Todo mundo termina sempre com algo de emoção, né? De clareza, né? E você, mais uma vez, deixa a sua verdade muito clara. Eu acho que o recado que a gente sempre pede no final para deixar para as pessoas, você acabou de contextualizar muito bem. E eu agradeço não só a forma como você trouxe a sua verdade, mas a forma honesta, né, de falar sobre isso. A gente percebe que as pessoas têm uma dificuldade em lidar com isso. E o caminho, o aparato do programa, que nem era um programa, era uma forma de ajudar CEOs e executivos a materializar trabalho de marketing, mas já com essa questão de, poxa, como é que você traduz a sua verdade, né? A verdade, ela sempre existiu, só os meios que estão diferentes. Então, agradeço a oportunidade, parabéns pela sua história. E eu acredito que daqui para frente a gente tem muito que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, seja em conjunto, seja através da sua história e de todas as outras pessoas que estão aqui. E deixo aqui a minha gratidão para você, viu? Pessoal, vocês que assistiram ao programa, que vão assistir, que sentiram a emoção, a ideia da clareza e de que nada é fácil, mas a beleza da vida está nesse desfrute da jornada. Se você conhece alguém que está precisando ouvir essa mensagem, compartilha com essa pessoa, envia para essa pessoa, porque no final do dia, se uma pessoa sair impactada, a gente já mudou algo que vai gerar inúmeras inflexões, inúmeras repercussões aonde essa pessoa estiver. E é disso que se trata, em como a gente muda a vida das pessoas através do exemplo e da geração de valor que a gente pode trazer. Forte abraço a vocês e até a próxima.